Que Sueline estava dizendo, Sueline também é formada na área, né? E ela pode dizer com mais clareza a respeito disso, sabe, irmãos? Porque de fato, irmãos, né? O inimigo ele sempre busca atacar as famílias cujas estão alinhados com o propósito de Deus. Amém? Você acredita, irmãos? Nós sabemos que o plano do diabo é arruinar as famílias. É ou não é? É arruinar, irmãos, é destruir. Amém? Ele quer acabar com os princípios contidos na palavra. Amém, irmãos? Eu anotei algumas coisas aqui. Amém? Sabemos que o plano do diabo é arruinar as famílias, corromper os princípios. Corromper os princípios contidos na palavra de Deus. Quantos de nós acreditamos que a família é um projeto divino? Você acredita que a família é um projeto divino? Você acredita que a família é um projeto criado com um propósito exclusivo de Deus? Amém, irmãos? E essa promessa, ela foi... isso é uma promessa aliançada a Abraão. Eu gostaria que os irmãos da comunicação... Eita, glória, eu gostei. Você gostou disso, não foi, amor? Essa é a declaração de todo dia lá na igreja, pastor Eric. O que os irmãos possam colocar aqui na tela, aqui, ó. Os irmãos que estão lá no BDI, que estão assistindo aí, vocês vão lembrar disso. Os irmãos podem colocar Gênesis 12 para mim, por gentileza, a partir do verso 1. Aleluia. Diz assim, irmãos, na versão NVT: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe a sua terra natal, os seus parentes, a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, te abençoarei e tornarei-o famoso, e você será uma bênção. Para quem, irmãos? Está aqui. Para os outros. Qual é o propósito da família instituído na terra, irmãos? Para que você seja uma bênção para outras pessoas. A bênção do Senhor não finaliza em você. Amém, irmãos? O Senhor, Ele quer fazer você um canal fluente da sua bênção, algo que se estenda para outras pessoas. Ele está falando para Abraão: ei, sai da sua terra. Amém? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aleluia, eu vou fazer você de uma grande nação. Ele estava falando: ei, Abraão, existe uma visão, existe um propósito, aleluia, que eu vou te mostrar. Amém, irmãos? E aí ele está dizendo assim: dentro dessa visão, dentro desse propósito, eu vou te abençoar. Dentro desse propósito, eu vou fazer você grande. Eu vou tornar você famoso. Você será uma grande nação para abençoar outras pessoas. Aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Aqueles que te amaldiçoarem, também amaldiçoarei. Por meio de você, o que está escrito, irmãos, na versão NVT? Todas as famílias serão abençoadas. Irmãos, nós somos descendentes de Abraão, a palavra diz. Aleluia, nós somos descendentes da promessa de Abraão. Essa bênção, irmãos, que o Senhor disse para Abraão, compete também a nós. Aleluia, se nós somos descendentes de Abraão por meio da fé, irmãos, nós podemos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor prometeu para Abraão. Aleluia, e se Ele está dizendo, irmãos, que todas as famílias da terra serão abençoadas através de nós. Aleluia, irmãos. Oh, quais foram as promessas que o Senhor disse a Abraão, irmãos? Olhe para o céu, você pode contar as estrelas do céu? Oh, aleluia. Olhe para a areia do mar, você pode contar a areia do mar? Ei, é isso que o Senhor tem para nós, irmãos, coisas grandes. Oh, aleluia, aleluia. Agora, algo interessante, irmãos, que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias, amém, é que existe um propósito divino para cada família, amém. Agora você precisa entender qual é o propósito que o Senhor inseriu a tua família e a minha família. Amém, irmãos? Nós sabemos muito bem que Deus, Ele planejou o propósito e inseriu cada um de nós dentro dele. Aleluia, irmãos. No Salmo 139 diz que antes de nós sermos formados por Deus, o Senhor já tinha um propósito estabelecido no céu. Aleluia, irmãos. O nosso destino é o céu, mas a nossa missão é aqui na terra. Entendeu, irmãos? O nosso destino é o céu, irmãos, mas existe um propósito, um plano divino estabelecido pelo Senhor para minha família e para a sua família. Aleluia! E é dentro desse propósito divino, irmãos, que a gente vai discorrer algumas coisas essa noite. Amém?
Se eu fosse colocar um título para essa mensagem, eu diria: como guiar as nossas famílias para o propósito divino. Amém, irmãos? Agora eu vou dizer algo para você, que o bispo D.D. Jakes, ele diz assim, ó: o lugar mais seguro de todo mundo é dentro do propósito de Deus. Aleluia! Sempre que você estiver no propósito de Deus, Deus te protegerá. Para quê, irmãos? Para proteger o propósito dele. Aleluia! O lugar mais seguro de todo mundo, irmãos, é quando você está dentro do centro da vontade de Deus. Aleluia! Pode dizer amém? Oh, Deus protege o seu propósito, irmãos. Deus protege a sua família. Aleluia! A Bíblia diz em Romanos 8, 28, no estrofe B, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o quê, irmãos? Aleluia! Bota aí na tela, o grupo da mídia, por gentileza. Na versão Bíblia Viva. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados, o que, irmãos? São chamados segundo o seu propósito. Deus te chamou com um propósito estabelecido, irmãos. Você não é ninguém nessa terra. Você é alguém que Deus colocou nessa terra com um propósito divino, irmãos. Agora, algo interessante, você precisa descobrir qual é o plano que Deus tem para você. Você precisa, irmão, se colocar diante do Senhor. Você precisa entender, ser sensível a Deus, para que você possa descobrir qual é o plano, qual é o chamado que Deus te inseriu. Aleluia! Oh, aleluia, irmãos. Você não veio para vagar nessa terra. Você não nasceu, irmãos, sem propósito algum. Que você nasceu, cresceu e vai morrer sem desfrutar do propósito de Deus. Não, irmãos. Aleluia, você é uma árvore que vai dar fruto. Aleluia, árvore que vai dar fruto. Fruto para quem, pastor? Para outras pessoas comerem do fruto, irmãos. Oh, aleluia. Diga: eu sou uma árvore frutífera, frondosa, ou aonde outras pessoas vão se saciar através do fruto. Aleluia, aleluia. Então ele diz assim, irmãos, na versão Bíblia Viva: e sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem, se amarmos a Deus e estivermos ajustados aos seus planos. Irmão, entenda bem, nós devemos estar ajustados ao plano divino. Amém? Nós devemos estar inseridos dentro desse contexto de propósito divino para as nossas vidas, irmãos. Por que isso? Porque o nosso irmão Miles Monroe, ele diz, irmãos, que no cemitério existem vários sonhos enterrados. Ele diz em um dos seus livros, né, que o lugar onde tem um lugar mais rico da terra é o cemitério. Aí ele fala: mas por que o lugar mais rico da terra é o cemitério? Porque dentro do cemitério existem sonhos que não foram realizados. Dentro dos cemitérios existem projetos que não foram colocados em prática. Dentro dos cemitérios, irmãos, existem tanta capacidade de tantas pessoas que foram habilitadas pelo Senhor, que não colocaram todas as suas habilidades em um propósito. Na realidade, ele não descobriu o propósito que ele foi criado. Amém? Morreram, irmãos, sem deixar um legado. Morreram sem descobrir um propósito. Agora, algo interessante que eu quero alertar você nessa noite, nesse contexto de família, irmãos, que Deus, Ele vai cobrar de você aquilo que Ele te chamou para fazer nessa terra. A palavra fala lá em Apocalipse que todos nós haveremos de passar sobre o trono branco do Senhor. Amém? Aonde as nossas obras, irmãos, amém, Ele vai avaliar as nossas obras, aonde nós vamos prestar contas ao Senhor do chamado, do propósito, daquilo que Ele nos criou para fazer. Amém, irmãos? E aí, irmãos, é a pergunta: ainda há tempo de você produzir algo para o Senhor? Ainda há tempo de você correr para o propósito divino? Agora, algo que eu quero falar para vocês aqui, irmãos. O pastor Humberto, ele disse: o propósito, ele tem a capacidade de definir a trajetória de um homem em meio a estações.
Olha que interessante, irmãos. O propósito, ele clareia, irmãos. Ele define a sua trajetória. Uma pessoa que ele te dá capacidade, clareza à tua visão. Você não vai ser confundido, irmãos, por outras coisas. Por quê? Porque você sabe o alvo. Você sabe aonde você quer chegar. O nome disto é propósito definido. Eu sei aonde eu vou chegar, eu sei o que eu quero fazer, eu tenho uma missão, nada vai me parar. Agora, dentro desse contexto, irmãos, de propósito, o que Deus está dizendo para você hoje? Ele está dizendo para você hoje assim: Deus está dizendo para você, se você entrar no meu propósito, eu vou fazer dar certo. Deus está dizendo para você hoje, meu irmão, se você entrar no meu propósito, eu vou lutar contra os seus inimigos. Sabe, irmãos, se ele puder contar com você para realizar o seu propósito, irmãos, os seus inimigos serão os inimigos de Deus. Ele está dizendo para você essa noite: as suas batalhas serão as batalhas do Senhor. Deus está dizendo para você: entra no meu propósito. Aleluia, por quê? Porque eu vou estabelecer a sua família sobre a terra. Aleluia, irmãos. Agora, algo interessante eu quero trazer aqui, como minha esposa estava dizendo, eu quero trazer para os homens essa noite. Amém, irmãos? Você recebe? Como, irmãos? Nós precisamos, irmãos, existe uma grande responsabilidade sobre nós, os homens, os chefes de família, amém? Precisamos assumir esse papel, irmãos, de homem de oração, amém? Homem de oração e homem da palavra dentro do nosso lar. Agora, como poderemos conduzir as nossas famílias em direção ao propósito divino, se não estamos sensíveis e conectados com a palavra e o Espírito? Como é que vamos, homens? Como é que vamos conduzir a nossa família? A visão Deus deu para Abraão, a gente acabou de ler lá em Gênesis, irmãos. Deus falou primeiramente com quem? Com Abraão: sai da sua terra e da sua parentela. Eu não estou dizendo a você que Deus só vai falar com você e não vai falar com a sua esposa, mas você é o cabeça. Amém, irmãos? Os irmãos podem colocar, por gentileza, o guarda-chuva? Olha lá, irmãos, a ordem bíblica da família. Primeiro é Cristo, amém? Todos estão vendo? Segundo lugar, irmãos, vem o marido. Ele protege a família, ele lidera a família, ele provê para a família. Aleluia! Em terceiro lugar vem a esposa. A esposa, o seu papel é confortar, ensinar e nutrir. Agora, em quarto lugar, irmãos, vem os filhos. Eles amam os pais e obedecem os pais. Essa é a ordem bíblica da família, irmãos. Em primeiro lugar é o Senhor. Segundo lugar é o marido. É por isso, irmãos, que a visão, o propósito tem que estar sobre o cabeça da casa. Você é que tem que gerir o propósito da sua família. Você é que dá as instruções sobre a sua casa. A sua família, a sua mulher, os seus filhos vão seguir você. Aleluia! As decisões, irmãos, da casa vêm através da liderança do marido. Agora, como é que você vai dar um comando, tem uma direção da parte do Senhor, sendo que a sua mulher não vê você orando, vendo que a sua mulher não vê você buscando, vendo que a sua mulher não vê você recebendo da parte de Deus? Como é que você vai ter uma direção clara? Como é que as suas decisões vão ser acertadas? Aleluia! Agora, irmãos, é muito sério isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a mulher assumiu um papel de oração dentro dos lares. E muitas das vezes os homens se esquivaram da responsabilidade, tanto da oração quanto da palavra. Aleluia! É tempo, irmãos, de nós homens voltarmos às nossas essências e buscarmos a palavra e o Espírito. É tempo dos nossos filhos verem nós orando, buscando, e as nossas esposas terem totalmente certeza que o seu marido é um homem guiado pelo Espírito de Deus. Quando acontece isso dentro do seu lar, a sua esposa descansa. Aleluia! Você se torna um homem confiável, você se torna um pilar, um fundamento dentro da sua casa, exemplo de confiança. A sua mulher descansa nas decisões que você vai tomar dentro da sua casa, irmãos. Existiram algumas situações, algumas decisões, eu e a minha esposa, a gente já mudou muito. Nós somos um casal missionário, a gente já passamos por alguns estados, por alguns bairros dentro da Paraíba, irmãos. E nas decisões que nós tomamos,
A minha esposa, ela falou, eu confio em você. Para mim é muito gratificante, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Para mim é gratificante. Não é porque ela está dizendo isso para mim, não. É porque eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Para mim, irmãos, o que importa é eu ser guiado pelo Espírito de Deus. É eu escutar a voz do Espírito para poder guiar a minha família, irmãos. Sabe por quê? Porque uma decisão do homem errada, ele coloca em xeque toda a vida da sua família. Muitas das vezes eu escutei o pastor Isaías, conhecido, né? Pastor Isaías, né? Lá do Verbo da Vida em Campina Grande do distrito. Ele disse assim, irmãos, muitas vezes nós homens temos vontade de chutar o balde da barraca, mas muitas vezes nós esquecemos quem é que está debaixo da barraca. Quem é que está debaixo da barraca, irmãos? As nossas esposas, os nossos filhos, amém? As pessoas nas quais Deus nos deu autoridade. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Fica bravo comigo não, irmãos, porque eu recebi também. Amém. Agora algo interessante, irmãos, Provérbios 22, 6. Como Sueline mesmo disse, só que eu quero ler para você na tradução a mensagem. Amém, o pessoal da mídia pode me ajudar? Aleluia. Diz assim, irmãos. Provérbios 22, 6. Na versão a mensagem diz assim: mostre a direção da vida para os seus filhos, e mesmo quando forem velhos, não se perderão. Amém, irmãos? Eu busquei essa definição, essa palavra direção, ela vem do latim, parada directio, amém? Que significa direção, que por sua vez, ela é derivada também da palavra dirigere, né? Que ela significa guiar, alinhar, amém? No entanto, irmãos, o grego possui a palavra grega, né, para essa palavra direção, ela tem algumas palavras, mas a palavra que eu peguei aqui para a gente destrinchar é a palavra telos, que se relaciona à ideia, que dá uma finalidade de propósito. Agora vamos mudar aqui um pouco o contexto, amém? Né? Provérbio 22 diz assim, ó: mostre a direção ou o propósito para os seus filhos. Ei! E quando eles forem velhos, não se perderão. Amém, irmãos? Nós temos instruções para que a gente possa mostrar para os nossos filhos que eles nasceram com propósito. Porque se eles souberem desde pequeno o propósito no qual Deus os chamou a fazer, irmãos, o diabo não vai conseguir confundir a vida dos nossos filhos, irmãos. Eles vão ser mais assertivos. Aleluia! Eles vão ser, como eu posso dizer, irmãos, eles vão ser felizes, ser bem-sucedidos, irmãos, porque nós acabamos de ler que o lugar, amém, da bênção do Senhor está debaixo do centro da vontade dele, irmãos. Nós fomos criados com um propósito. Agora, cá entre nós, irmãos, o que vai trazer felicidade para nós? É o dinheiro? É a fama? Nada disso, irmãos, vai trazer felicidade para nós. Agora, quando você está dentro do propósito de Deus, você está realizado. Aleluia! É ou não é, irmãos? Então, irmãos, isso indica, irmãos, que nós devemos buscar o propósito daquilo que Deus projetou para nós. E eu digo para os homens que você tem que buscar, irmãos. Você é o guia, você é o alfa da sua casa. Aleluia, amém? Quando nós vemos nos filmes, né, irmãos, você é aquele que guia, você que tem a direção. Você é o macho alfa, irmãos. A sua família depende de você, eles estão com você. Se você desanima, eles desanimam também. Então é por isso, irmãos, que você tem que ser um homem segundo o coração de Deus. O apóstolo Guto disse: muitas das vezes a palavra de Deus vai chegar no seu coração contrariando aquilo que você está vivendo. Amém? Por que você está dizendo isso, Tiago? Porque muitas vezes você pode dizer: ei, a minha família está muito longe, né? A minha família não é perfeita, né? A minha família está muito longe, eu tenho muitos problemas familiares. Sabe, irmãos, mas essa palavra do apóstolo Guto aqui, ela cai bem nesse tema. Muitas vezes a palavra de Deus chega ao seu coração contrariando, irmãos, aquilo que você está vivendo. Por que isso? Porque você vive pela fé. Mesmo que você esteja vivendo, irmãos, amém, que as coisas não estejam ajustadas, mesmo que a sua vida possa estar, irmãos, com algumas áreas que precisam colocar coisas em movimento, arrumar a sua casa, mas não deixe de declarar a fé. Continue perseverando na fé, irmãos, porque uma hora a palavra, ela transforma. Aleluia. Então aquilo que você tem por dentro, a convicção daquilo que você tem por dentro, uma hora, irmãos, vai se tornar realidade.
Aleluia. Uma hora você vai viver a sua família consagrada ao Senhor. Uma hora você vai ver os seus filhos cultuando ao Senhor. Não deixe de orar, não deixe de confessar, não esmoreça. Aleluia. Oh, irmãos, eu estou debaixo de uma unção profética essa noite. Aleluia. Eu quero ler também, irmãos, um trecho, né? Eu lembro de uma passagem do irmão Reagan, uma citação dele, que ele diz assim, ele diz o seguinte: é muito forte isso, irmãos, guarda no seu coração. Pode colocar aqui para mim, irmãos? Eu quero que você leia também, amém? Você veja, olha o que o irmão Reagan disse, irmãos: preguei a fé quando parecia não estar funcionando para mim. Preguei a fé corajosamente, graças a Deus, sem um centavo no bolso. Preguei a fé e a prosperidade com contas para pagar por todos os lados. Preguei o que a palavra de Deus nos promete, a face insuperáveis de dificuldades, porque eu sabia que era a palavra de Deus. Oh, aleluia! O irmão Reagan está dizendo, irmãos, que ele pregou a fé quando ele não via. O irmão Reagan está dizendo, irmãos, que ele pregou prosperidade quando ele não tinha R$1 no bolso. Ele pregou a fé quando ele passava por dificuldades, irmãos. Mas sabe, ele está dizendo que diante das dificuldades ele não parou de pregar a fé. Por quê, irmãos? Porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre funciona. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Oh, aleluia, a palavra de Deus sempre funciona, irmãos. Oh, não pregue de pregar, não pare de falar, continue falando a fé. Diga o que você vê sobre os seus filhos, irmãos. Aleluia. Você não conhece o meu testemunho, irmãos, mas a minha mãe orou por mim em mais de 20 anos, irmãos. Eu estava no mundo do crime, estava no mundo da droga, mas a oração da minha mãe me alcançou. Aleluia. Aleluia, passei por lugares, irmãos, que eu tenho totalmente a certeza que o Senhor estava guardando a minha vida, irmãos. Aleluia, quando eu me posicionei, quando eu entendi o propósito de Deus para a minha vida, é como que o Senhor, é aquela palavra, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Eu me coloquei em um lugar onde eu busquei ao Senhor e Ele correu ao meu encontro. Eu quero colocar aquela última imagem aqui também, por gentileza, que eu já vou, né? Tinha muita coisa aqui para a gente trabalhar, mas Deus sabe, Deus está vendo, né? Amém? Agora, isso aqui, irmãos, faz alguns anos e me chamou muita atenção essa imagem, sabe? Ele diz assim: um pai disse para o seu filho: tome cuidado por onde caminhas. Agora olha a resposta do filho para ele, irmãos. O filho respondeu: tenham cuidado o Senhor, porque eu sigo o quê? Os seus passos. Aleluia, irmãos. Nós podemos aprender, amém? É forte. Então, irmãos, nós temos pessoas que nos seguem, amém? A nossa influência, ela afeta a vida de pessoas, ela afeta a vida das nossas famílias. Aleluia. Eu vou discorrer aqui bem rapidinho, irmãos. Características de um homem com propósito. Ele deve amar a Deus em primeiro lugar, sua esposa, seus filhos. Eles precisam ver que você é um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Um homem cristão, ele tem valores claros. Uou, tá aqui comigo? Um homem cristão tem valores claros. A proteção do que é justo é uma característica fundamental na vida do homem cristão. Ele se apresenta como uma coluna de integridade e justiça. Dentro do seu lar, ele serve como um modelo de sinceridade e devoção a Deus, ensinando aos seus filhos a fazerem escolhas corretas e a respeitar os outros, impactando assim na sua casa e nas gerações futuras. Deuteronômio 6, do verso 6 ao 9, diz assim: todas essas palavras que hoje eu te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Conserve sobre elas quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prende-as na testa, escreve-as nos batentes das portas, na sua casa e nos seus portões, na versão NVI. Lá em Deuteronômio ele já dizia isso: ei,
qualquer lugar que você tiver com os seus filhos, fale da lei, fale da palavra. É assim ou não é, irmãos? Não foi assim? Por quê, irmãos? Porque nós bem sabemos, irmãos, que a geração que saiu do Egito, não foi ela que entrou na terra prometida. Foi ou não foi? Foi as próximas gerações, irmãos. Agora, quando a gente começa a ler o contexto, muitas dessa nova geração que entrou, eles começaram a adorar outros deuses. Por quê? Porque eles esqueceram dos mandamentos. Eles acabaram esquecendo das leis. Por quê, irmãos? Porque o Senhor ordenou: todas essas palavras que eu lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine os seus filhos. Ele está dizendo aqui, com persistência. Persistência. Ele está dizendo, conserve elas. Quando estiver sentado, quando estiver andando, quando se deitar, toda hora, todo momento, em todo lugar, fale da palavra para eles. Em outras traduções diz, inculque essa palavra dentro deles, irmãos. Aleluia, aleluia, em toda hora, irmãos. Aleluia. Um homem cristão viva e ama. Um homem cristão ama e vive por um propósito. Agora, interessante, irmãos, que o padrão do mundo, amém, para o homem, o padrão do mundo hoje é o sucesso, né? Então, quando a gente fala de homem, qual é o padrão do homem? É um homem bem sucedido, né? É um homem de status, um homem financeiramente, né, bem. Só que esse não é, irmãos, o padrão do reino para o homem cristão. Esse não é, irmãos. Qual é o padrão do reino para o homem cristão? É o que busca. A busca por um propósito deve ser central na vida do homem cristão. Amém? E esse relacionamento e esse propósito só será revelado através do relacionamento íntimo com Deus. Existem coisas, irmãos, que Deus vai tratar com você em secreto. Você precisa estar nesse lugar, irmãos, de oração. Você precisa estar nesse lugar da palavra. Existem coisas que Deus vai tratar com você. Diz aí amém, os homens. Oh, aleluia, aleluia. Homens que têm um propósito claro, sabem muito bem o que é prioridade. Eita glória. Aleluia, irmãos. E essa prioridade, ela impacta na família. Amém? Por quê? Porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. O homem cristão sabe valorizar as mulheres. Dê um glória a Deus aí. Em Efésios 5, Efésios capítulo 5, versículo 25 a 28, Paulo nos ensina: maridos, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja, se entregou por ela e santificou, que purificou pelo lavar da água mediante a palavra, apresentou-a como a igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga. Amém, irmãos? Da mesma forma, os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Dê um glória a Deus aí, irmãos. Aleluia. Por último, um homem cristão, ele deve ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Ele precisa confiar em Deus. Amém? Agora, nas Escrituras também, irmãos, existem homens... Amém? Existem homens que se tornaram grandes influenciadores, na liderança de suas famílias em direção ao propósito de Deus. O que dizer de Abraão, de Noé, de Josué? Abraão foi conhecido como pai da fé. Amém? Para deixar a sua terra e seguir para uma nova, ele não hesitou em obedecer a Deus, levando a sua família com ele. Que dizer de Noé? Diante da ameaça do dilúvio, Noé construiu a arca, um ato de obediência que também garantiu a salvação da família. Ele ensinou a seus filhos a obedecer a Deus e demonstrou a importância de liderar a sua família pela fé. O que dizer de Josué, que após a morte de Moisés, liderou o povo de Israel na conquista da terra prometida? E ele disse uma declaração famosa, que nós lemos, né, pelo nosso pastor Eric. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso expressa compromisso, irmãos, com a fé da vida espiritual da sua família. Ele incentivou o povo a escolher a Deus e a servi-lo, deixando um legado de fidelidade e compromisso. Aleluia, irmãos. Nessa noite, o que ardeu dentro do meu coração para trazer para você que existe uma responsabilidade nas nossas mãos. Amém? Não só do homem de Deus, mas também da mulher de Deus.
Amém, irmãos? Que você possa pegar essa palavra, irmãos, e colocá-la dentro do seu coração. Que você possa descobrir qual é o propósito que Deus tem para a sua vida e para a sua família, irmãos. Sabe algo interessante? Esses dias a gente tem um teclado lá na igreja. Amém, irmãos? E o Joshua, né, com 7 anos de idade, lá no teclado, ele tem umas músicas demo, né, que automaticamente está inserida dentro do teclado. O Joshua, irmãos, ele já aprendeu a tocar através daquelas músicas demo, só de ouvido. Então o que isso me diz, irmãos? Que nós podemos influenciar a vida dos nossos filhos. Amém? Eu lembro que quando a gente estava em Campina Grande, que eu entrava para dentro do meu quarto para orar, irmãos. E quando eu abria os olhos, estava Joshua e Sofia ajoelhados juntamente comigo. Sabe, irmãos, hoje é o dia que Deus fez para que você possa acender a luz, amém, nas áreas, irmãos, que tem escuridão. Amém? Você pode dizer, pastor, mas a minha família ainda não está alinhada com o propósito. Hoje é o dia, irmãos. Chegou luz para você. Hoje é o dia onde você pode alinhar coisas que estão desalinhadas. Hoje é o dia que Deus preparou para que você possa colocar a sua família em rota. Em rota do quê, pastor? Do cumprimento do propósito de Deus. Amém, irmãos? Existem rotas na nossa vida que o Senhor não planejou para nós. Muitas vezes a gente pegou uma rota, um GPS errado, irmãos. Amém? E estamos contrariados à vontade do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Quando você está debaixo da plena vontade do Senhor, tem abundância sobre a sua casa. Quando você está debaixo da vontade do Senhor, tem saúde sobre os seus filhos. Quando você está debaixo da vontade do Senhor, amém, irmãos, tem finança disponível para você, irmãos. Aleluia! Tem abundância disponível do Senhor, tem felicidade, tem alegria, tem paz, tem shalom de Deus. Aleluia! Se algo está faltando na sua casa, se algo está faltando na sua família, hoje é o dia de você consertar a sua rota. Aleluia, irmãos. Então fique de pé. A gente tem ainda alguns minutos. Amém, irmãos? Quero chamar a equipe de louvor aqui, por gentileza.